Que saudade de você! Todas as tardes, às 2h, Sessão Líder no Rádio Brasileiro, 2h da tarde. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. Se inscreva e não se esqueça de acionar o sininho. E todas as postagens você vai ser avisado pelo sininho. E na Sessão da Saudade, no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial, o remorso. Eu morava no interior de São Paulo com os meus pais. Mas surgiu uma oportunidade de emprego numa casa de família em São Paulo e no bairro do Ipiranga. Fiquei entusiasmada, afinal, vir para a capital sempre é uma coisa que fascina a gente que mora no interior. Eu vim e o pessoal foi muito bom comigo. Foi bom mesmo. Eu era bem tratada. Era quase que uma filha. Era quase como pessoa da família. E eu, em troca, procurava trabalhar e fazer o melhor possível. Nos fins de semana, eu podia passear, podia sair, conhecer lugares de São Paulo. E uma vez por mês, eu podia viajar para o interior, para minha cidade e visitar os meus pais, com a passagem paga pelos meus patrões. E foi numa dessas viagens que, no terminal rodoviário do Tietê, eu conheci um rapaz. Eu estava viajando para minha terra e ele para a terra dele. A cidade que ele ia ficar era uma antes da minha. Ele trabalhava exatamente na empresa de ônibus aqui em São Paulo, que fazia esse trajeto São Paulo até Pratânia. E ele ficava na cidade antes, de São Manuel. Conheci, marquei encontro, marquei telefone celular dele, meu, e comecei a namorá-lo. Aliás, começamos a namorar. E passado um tempo, as coisas foram ficando entre nós cada vez mais envolventes, íntimas. E não demorou para que tudo entre a gente acontecesse. Nessa época, eu mudei de emprego, saindo do Ipiranga para a Aclimação, pois eu desconfiava que estava grávida. E esta família que me trouxe do interior não podia descobrir, porque com certeza, se eles descobrissem que eu estava grávida, a primeira coisa que fariam era contar para os meus pais lá em Pratânia. Na hora em que eu pedi a conta, eles queriam saber a todo custo o porquê de eu ir embora. Telefonaram inclusive para os meus pais. Meus pais conversaram comigo, mas eu disse para os meus pais que eu queria conhecer um outro emprego, eu queria conhecer outras pessoas, outro serviço, eu queria ganhar mais. E não teve jeito. Fui embora mesmo desta casa, não que eu quisesse. No fundo, eu era muito bem tratada, eu estava muito bem onde eu trabalhava, mas o problema era a minha gravidez. Ninguém podia descobrir que eu estava grávida ali naquela casa. Na outra casa, eu comecei então a ficar amedrontada. Porque o que era uma desconfiança, eu passei a ter certeza da minha gravidez, devido à menstruação que não vinha. E escondido desses novos patrões, eu fui fazer o exame. Eu fui fazer um exame médico. E comprovou a minha suspeita. Realmente eu estava grávida. Deixei de ir visitar os meus pais no interior e precisava comentar esse assunto com o meu namorado. O meu namorado que trabalhava na empresa de ônibus. O meu namorado que tinha como terra natal uma cidade antes da minha, São Manuel. Eu tinha que falar com ele era o pai da criança. Mas ao mesmo tempo eu tinha medo da sua reação. Dele não acreditar em mim, dele achar que o filho fosse de outro e não dele. Com isso, eu fiz a
grande besteira da minha vida. Sabe quando a cabeça da gente fica confusa? Eu o amava e ele também correspondia a esse amor, mas eu tive medo. Eu tinha medo, muito medo de tocar no assunto. E nessa mudança de trabalho, eu não dei o novo endereço para ele. Eu nem sei por que eu fiz isso. Sinceramente, eu não sei. Sabe, fugindo dos meus pais, fugindo dos meus patrões que me trouxeram do interior, fugindo do meu namorado. Não sei, a cabeça ficou confusa. Eu grávida, fiquei perdida. Eu não sei até hoje por que eu fiz isso. Mudei de trabalho e não dei o endereço para ele. E agora, eu só pensava em minha família, da vergonha que a minha mãe e meu pai lá no interior iriam sentir quando soubessem que eu estava grávida e solteira, principalmente a respeito de quem seria o pai da criança. E agora, se eles soubessem, se eles descobrissem, iriam entender por que eu quis ir embora daquela casa que me trouxe, daquela casa que eu trabalhei no Ipiranga. Por que razão eu mudei de emprego? Quer dizer, eles iam descobrir tudo e não sei qual seria a reação deles. Por isso, praticamente, eu me escondi, trabalhando nesse novo endereço, trabalhando nesse novo emprego. Com o passar dos dias e dos meses, minha patroa perguntou se eu estava com algum problema. Eu disse a ela que não. E ela então falou: é que você está com essa barriga um pouco grande. Foi quando eu disse a ela que eu estava com verme. É que pessoas do interior têm verme, patroa. Eu, uma hora dessas, preciso tomar um purgante, sabe? Um vermífugo. E aí, porque os vermes deixam a barriga da gente um pouquinho grande mesmo. E ela então se propôs em comprar um lombrigueiro para eu tomar. Olha só que coisa. Ela se propôs a comprar um lombrigueiro para eu tomar. Nessa hora eu fiquei gelada. Será que ela está desconfiando de alguma coisa? Será que ela está desconfiando? Será que ela descobriu que eu estou grávida? Vai me pôr no olho da rua. E aí, o que será de mim? E os meus pais lá no interior? E os meus antigos patrões? Pois ela trouxe o remédio e pediu para eu tomar. Eu falei que eu tomaria depois. Não, você vai tomar agora esse lombrigueiro. Você vai tomar agora. Eu fui lá na farmácia. Eu quero que você tome na minha frente. Essa mulher estava desconfiada de alguma coisa. Senão ela não faria isso. Ela queria tirar a prova dos 9. Quer dizer que ela contratou uma nova funcionária e essa nova funcionária veio grávida. E todo mundo sabe as obrigações que uma gravidez dá para o patrão, para a patroa. Então ela queria que eu tomasse o lombrigueiro ali na frente dela para ela ver o resultado, se era lombriga mesmo ou, quem sabe, fosse outra coisa. Eu tive que tomar aquele lombrigueiro na frente dela. Me deu uma dor de barriga, mas me deu uma dor de barriga e não pus verme nenhum para fora. E o que é que eu fiz? Comecei a apertar a minha barriga com cinta para esconder a gravidez, porque vermes a patroa viu que eu não tinha. Então que barriga é essa? Talvez esteja um pouquinho gorda. E comecei a apertar a minha barriga com cinta para esconder a gravidez. E eu pensava, a minha barriga não pode aparecer de jeito nenhum. Ninguém pode descobrir. Não. Deus me livre se alguém descobrir que eu estou grávida. Uma noite, eu comecei a sentir dor. Parecia dor de estômago. Eram dores fortes demais. Minha vontade era gritar, era pedir socorro, mas o medo era maior que a dor. Então eu fui ao banheiro, pensando que talvez fosse uma cólica, quem sabe ainda reflexo do lombrigueiro que eu tomei. Quer ver que é uma cólica intestinal? Quando eu me sentei no vaso sanitário, eu senti que algo começou a sair de dentro de mim. E logo percebi
que era o meu filho que estava nascendo dentro de um vaso sanitário. Que dor, que sensação horrível! Eu dei à luz ali dentro do banheiro, no vaso sanitário. Assim que a criança nasceu, assim que meu bebê nasceu, rapidamente peguei o nenê, enrolei numa toalha e veio um choro bem fraquinho. Mas ele não podia ficar ali, ninguém poderia saber o que eu estava passando naquele momento. E então eu tive uma ideia, no desespero eu tive uma ideia. Enrolei bem o bebê naquela toalha, abri a porta bem devagar, ainda toda daquele jeito, atravessei a rua, deixei o bebê na porta de uma casa em frente de onde eu trabalhava e voltei para casa sem olhar para trás. Tomei um banho, limpei toda aquela sujeira. Eu estava muito mal. No dia seguinte, fiquei sabendo que alguém pegou o bebê, que alguém encontrou o bebê, que a família encontrou o bebê daquela casa e o levou para um hospital. O comentário na rua fervia. A rua só comentava o bebê que foi encontrado na porta daquela casa. Todos queriam saber quem seria a mãe desnaturada que fez aquilo. Todos comentavam qual foi a mulher que teve coragem de fazer, qual foi a mãe que teve a coragem de fazer isso com seu filho. Com medo que descobrissem, resolvi deixar aquela casa. Fui embora assim, repentinamente, desapareci, sumi. Mas hoje, 14 anos depois, convivo com o tormento do remorso, com o arrependimento de ter feito o que eu fiz. Quantas e quantas noites eu acordo sobressaltada e me vejo atravessando aquela rua de madrugada, colocando aquela criaturinha envolvida numa toalha na porta daquela casa e voltando para a casa da patroa sem olhar para trás. Fiz isso há 24 anos. Nem sei ao certo se o bebê era menino ou menina. Devido a todo o meu nervoso, devido todo ao meu desespero que passei naquela noite, medo da patroa descobrir, medo do choro da criança, medo de que alguém soubesse naquela casa que eu estava tendo um filho no banheiro. Medo que meus pais soubessem lá no interior que eu tive um filho em São Paulo e sem o pai. Foi no dia 24 de novembro de 1995, a noite do terror, a noite do medo, a noite da dor, a noite do desespero, a noite em que tive meu filho num vaso sanitário. Eu gostaria tanto de encontrar o meu filho ou filha e pedir perdão. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou ter paz. Mas, ao mesmo tempo, sei que vai ser muito difícil. Se não, impossível até. Hoje sou casada. Tenho 2 filhos. Mas mesmo assim, não sou feliz. Mesmo sendo bem casada e com 2 filhos maravilhosos, eu não sou feliz. Foi o desespero que me fez ser tão covarde. Foi o desespero que me fez agir daquela maneira. Esse é um segredo que eu tenho comigo, só comigo. Nem meu marido sabe. É uma ferida que eu carrego no coração e sei que não mereço perdão. Filho, a mãe se arrepende tanto que se pudesse voltar o tempo, meu filho, a mãe jamais teria feito o que fez. Jamais, meu filho. Mas hoje é tarde. Porém,
ainda acalento o sonho de um dia te conhecer, de um dia saber quem é você, meu filho querido e adorado. Que saudade de você! Mais uma história que a vida, que o desespero escreveu. Me chame apenas de mãe arrependida, Eli Correia, porque é o que eu sou hoje. Vivo de arrependimento e de um remorso que trago no peito para toda a eternidade. Que saudade de você!